Imagina só a dor de um adeus que nunca teve resposta. O vazio deixado por alguém que desaparece sem explicação. Agora, multiplica isso pela dor de dois pais perdendo o seu filho sem nenhuma pista de onde ele poderia estar. No vídeo de hoje a gente vai mergulhar mais a fundo na história emocionante e devastadora dos pais do Subaru, revelando a triste realidade que eles enfrentaram ali quando eles foram simplesmente abandonados, né? O Subaru sumiu do nada na loja de conveniência, então se prepara pra gente entrar num lugar mais cheio de sentimentos, cheio de reflexões e mexer um pouquinho com o seu coração. Já deixa o seu like, capricha na inscrição do canal se você não for inscrito ainda e bora pra esse mistério aí, vamos desvendar isso tudo junto, continuando a nossa querida fanservice, tá? Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, a gente tá aqui mais uma vez para continuar a nossa fanservice, como eu falei com vocês, né, do que a gente tá contando a história que vocês estão se amarrando e eu tô me amarrando em contar pra vocês. E olha só, durante uma exibição lá, naquele cinema que tava sendo mostrado pra todo mundo, a Anastasia rapidinho se destacou entre todos os espectadores. Ela era uma das figuras mais perspicazes e reconheceu imediatamente que muitos dos objetos de costumes exibidos ali nas memórias do Subaru vinham de uma cultura esquecida conhecida como Japão. Fascinada com isso daí, ela começou a conectar as referências do passado do Subaru com o mundo em que viviam. Para Anastasia, acontece que essas memórias eram uma mina de ouro, cheias de ideias que poderiam ser adaptadas e utilizadas para gerar riqueza e inovação. O entusiasmo era tanto que ela até ordenou que Julius trouxesse papel e caneta para começar a anotar tudo, sem perder tempo e começar a anotar as ideias, fazendo esboços rápidos, tentando absorver cada detalhe possível da história do Subaru. Ela não foi a única que estava empolgada, também tiveram outras pessoas ali que ficaram, né? Por exemplo, Tivey, que era um dos trigêmeos, também percebeu o valor daquele conhecimento e como sua habitual calma e precisão, ele sacou a caneta escondida ali, continuou mandando bala, escrevendo freneticamente, registrando cada cena, cada objeto, cada conceito apresentado diferente. A quantidade de informações que vinham do mundo do Subaru era muito grande e não se sabia por onde começar a anotar. E a responsável por liderar as explicações foi Beatriz, que se posicionou como uma típica expressão de orgulho e superioridade, né? Apesar da falta de conhecimento dela técnico sobre como os objetos do mundo real do Japão funcionavam, ela fez um excelente trabalho descrevendo como eles eram usados. Relógios, celulares, televisões, e esses foram só alguns que a Beatriz apresentou para eles, gerando alguns olhares curiosos e algumas expressões de fascínio entre os espectadores. Até o Reinhardt, cara, em particular, ficou, mano, profundamente impressionado com isso tudo. Sendo uma figura de destaque ali, um herói de Linica, ele tinha sido banido do seu país por ele ser considerado uma arma nacional, e como resultado o acesso a culturas estrangeiras era limitado, a livros de história e tal, para o Reinhardt poder observar diretamente a cultura estrangeira, a japonesa, né, ainda mais através das memórias tão autênticas assim de alguém, era uma experiência extraordinária. Ele assistia tudo isso com entusiasmo, absorvia os detalhes e tentava imaginar como que essas inovações poderiam transformar o seu próprio mundo agora. De repente tivemos uma mudança de cena e aí um homem musculoso apareceu na tela. Todos rapidinho reconheceram esse cara como o pai do Subaru. A presença dele era marcante, cara, um homem cheio de energia, com características físicas impressionantes e uma personalidade vibrante. Os espectadores começaram a entender pela primeira vez da onde vinha toda aquela determinação do Subaru. Eles viram naquele momento ali uma reflexão, onde o espelho tentava emular uma força e a presença do pai dele. E ficou claro que o jovem aspirava como aquele homem, né, se tornar um cara, pô, totalmente diferente do que ele é. As reações variavam entre admiração e surpresa, e alguns notaram que o pai do Subaru era um cara também incrivelmente bonito, que a aparência dele contrastava um pouco com os traços mais suaves e juvenis do Subaru, só que a energia e o carisma eram inegáveis. Praticamente todos os espectadores ali deram a aprovação pro pai do Subaru, reconhecendo nele uma figura de respeito, né, uma figura de inspiração, digamos assim. Pouco depois, uma mulher apareceu, a mãe do Subaru. Ela entrou em cena e o impacto dela também foi imediato. Com um olhar aquele afiado, penetrante, ela tinha aquela força silenciosa que fazia os espectadores ficarem sem ar. E ficou evidente que o Subaru tinha herdado dela os olhos intensos que ele tem, que parecia atravessar a alma de quem ele encarava. A beleza dela, o porte elegante da mãe do Subaru também não passaram despercebidos. Ela era muito diferente, assim, contrastava bastante, né, que mostrava um tanto de força quanto delicadeza ali, coisa que o Subaru também tem como reflexo dos seus pais. Por exemplo, o Wilhelm, que estava lá profundamente tocado, né, por esse momento, ele não podia deixar de comparar a relação do Subaru com seus pais e o relacionamento que ele mesmo teve com seu filho e com seu neto. E o Wilhelm, ele percebeu que realmente eles deveriam ser uma família amorosa e tal, e começou a pensar sobre todas
todas as decisões que ele tomou ao longo da vida. Ele pensou em como que a sua dedicação exclusiva ao trabalho, ao treinamento, acabou afastando ele da sua família. E agora, vendo o exemplo da família do Subaru, o Wilhelm, ele perguntou se ele poderia compensar o tempo perdido. Ele passou a considerar maneiras diferentes de ajudar o seu neto a se tornar uma pessoa melhor ou viver em paz. Mas, a partir daí, de alguma forma, ele queria corrigir os erros do passado. Beleza, na manhã seguinte, durante o café da manhã, algumas curiosidades começaram a surgir. Eles começaram a discutir um pouco ali sobre o café da manhã, né? É engraçado que a Emília tinha um paladar de super criança, ela queria, enfim, fazer uma mudança nas coisas lá da comida, acabar com isso, e teve gente que apoiou essa parada, né? E aí, curiosamente, todo mundo no final começou a falar dos gostos da Emília. Apesar de ela não ser exigente com comida, ficou claro que tinha muitas coisas que ela não gostava. Ervilha, tomate, pimenta, outros vegetais amargos, né? Mas ainda assim não é sobre isso que a gente já tá falando. Isso aqui é a história resumida. Vamos passar para a parte que a gente quer. A Emília começou a comentar uma coisa interessante, que os olhos da mãe do Subaru lembravam os olhos da Fortuna, da sua própria mãe, entendeu? Aquele olhar penetrante, cheio de beleza, cheio de intensidade, talvez fosse a razão pela qual ela sentiu uma certa ligação com o Subaru desde o momento em que encontrou com ela lá no bazar, entendeu? Essa semelhança parecia ter criado uma conexão que permitiu que os dois se entendessem muito bem. De repente, o Subaru começou a sentir uma dor aguda e desestabilizadora, e isso começou a preocupar todo mundo. Ren, Emília, em especial, ficaram todas alarmadas sem saber que aquilo fazia parte de algum teste ou não. A Emília se baseava na própria experiência e não conseguia lembrar de ter enfrentado dores tão intensas durante provas semelhantes. E aí mais tarde foi explicado que essas dores, essas visões do Subaru eram na verdade memórias relacionadas ao teste, e durante a tentativa de entender o que estava acontecendo, o Subaru percebeu que a Echidna tinha criado esse desafio intencionalmente. O objetivo era avaliar o tipo de decisão que ele tomaria, né, confrontando o passado e todas as escolhas feitas até então. Ele permaneceria preso no passado ou seguiria adiante rumo ao futuro? No meio dessa reflexão aconteceu uma cena inesperada onde o pai do Subaru, Kenichi, começou a dançar de uma maneira excêntrica ali, imitando o Michael Jackson por um momento. Todos ficaram surpresos com isso, pensando que aquilo era algum tipo de truque mágico, só que logo eles perceberam que era na verdade uma dança engraçada. A atitude do Kenichi, ele arrancou risadas de Natsuki e também algumas reflexões de Beatriz. Tipo, a Beatriz começou a pensar, o que a mãe pensaria se visse um mundo onde a magia não existe? Será que por um certo desejo insaciável por conhecimento, ela teria interesse em explorar esse novo mundo, né, aprender coisas que nunca poderia saber, né, no mundo mágico e tudo mais? Ou pelo contrário, a ausência da magia assustaria tanto ela que ela não ousaria entrar nesse mundo? A Beatriz, ela não sabia responder, mas ela sentia que seria fascinante descobrir um mundo diferente do que eles vivem agora. Enquanto isso, Kenichi provocou o Subaru perguntando se era um bom momento para ele explorar mais sobre esse novo mundo e se ele estava ocupado demais. A pergunta gerou alguns sorrisos e tal, especialmente quanto a Emília, né, que ela quis entender o motivo dele estar ocupado. Antes de qualquer explicação mais atrevida, Han e Ren interviram muito rápido, né, protegendo a inocência da Emília, e durante a jornada ali, as cerejeiras japonesas chamaram a atenção de todo mundo. A beleza era simplesmente deslumbrante, e o grupo ficou impressionado com aquela paisagem, a arquitetura dos campos de arroz. Para Ren, a visão começou a despertar memórias que era algo muito semelhante à aldeia dos pântanos, mas também fez nascer o desejo de caminhar do lado do Subaru sob as árvores tão maravilhosas, né, de mãos dadas com ele. Enquanto eles exploravam ali o Japão, o pai do Subaru ofereceu para ele um refrigerante. E aí o Subaru animado abriu a garrafa, só que o gás saiu explodindo, surpreendendo a Anastácia, que nunca tinha visto algo assim. Ela começou a questionar que tipo de bebida era aquela, e a Beatriz explicou que era um refrigerante feito de água e gás, e ela ficou intrigada. Então assim, a Beatriz, ela começou a imaginar como que seria um mundo sem magia e como poderia criar algo tão interessante e tão complexo assim, que nesse mundo não existia, achando justamente aquilo quase que mágico. E aí, quando o Subaru finalmente acordou, ele se viu numa masmorra mais confortável, né, da família Koshin, aonde ele foi submetido a um longo interrogatório sobre o que tinha vivido, sobre as memórias dele do passado, né, que o teste tinha sido revelado. E durante esse tempo, as palavras da Emília continuaram a ecoar na mente dele. Acontece que pro público era evidente que o Subaru estava apaixonado por ela, só que a conexão entre os dois parecia agora muito mais profunda. E aí a voz da Emília, cheia de ternura, trouxe o Subaru de volta à consciência no meio desse teste. Ele ficou envergonhado
envergonhado, mas ele aceitou os sentimentos que tinha desenvolvido por ela. Essas memórias começaram a despertar uma discussão entre a galera que estava ali. Priscila é a primeira a perceber que a motivação absurda do Subaru para enfrentar os perigos vinha do medo dele do abandono. Ele tinha medo profundamente de ficar sozinho, né, de olhar para trás e não encontrar mais ninguém do lado dele. E esse medo era a razão pela qual o Subaru fazia o impossível para proteger todas as pessoas que consideravam a sua família. Quando entendeu isso, a Priscila começou a criticar Ren, mas no fundo ela reconhecia que foi a Ren quem deu ao Subaru a coragem necessária para ele enfrentar os desafios tão perigosos assim. Essa coragem transformou ele num verdadeiro herói, alguém que não mediria esforços para proteger aqueles que amava. Do ponto de vista da Priscila, a única coisa que o Subaru tinha feito era justamente gerar uma sensação de que o único valor era a sua vida e que ele só serviria para morrer e evitar os problemas. Por um momento, a Ren até pensou que talvez tivesse cometido um erro quando falou essas palavras ali para encorajar o Subaru e tudo mais. Só que grande parte do público, especialmente aqueles que tinham acompanhado o arco até aquele momento, concordou que a Ren não deveria se preocupar com isso. O que ela fez foi o certo, ela incentivou o Subaru a seguir em frente. Curiosamente, isso levou o Roosevelt a também refletir. Ele tentou transformar o Subaru num homem disposto a fazer qualquer coisa pela Emília, independente de quantas vidas fossem sacrificadas nesse processo. Só que, ironicamente, o Subaru estava se tornando exatamente isso. Mas pela Ren, ele estava moldando ali a arma ideal que o Roosevelt estava buscando, né? Só que com a garota errada, teoricamente. Nesse momento, a Ren começou a relembrar alguns pequenos detalhes que despertaram nela um leve ciúme da Emília. Apesar de gostar muito do Subaru, ela sentia certa angústia, percebendo que os sentimentos dele não estavam focados em uma única pessoa. O Subaru dividia o coração dele, o amor dele com uma outra pessoa, e isso fazia ela ficar apertada por dentro. Curiosamente, essa angústia era muito semelhante ao que o pai da Satella tinha sentido também, enlouquecendo de ciúmes. E numa cena cômica aí, o pai do Subaru deu a ele um chute na cabeça, afirmando que ele merecia por ser tão insolente e tal. E o público começou a rir dessa situação, mas também trouxe um momento mais sério depois, em que o pai começou a explicar ao Subaru que, em troca de todo o amor que tinha dado a ele, ele deveria aproveitar a oportunidade de cuidar dos seus pais quando eles envelhecessem. Essa conversa começou a emocionar o Subaru, que ele começou a chorar. Foi nesse momento que todo o público percebeu a tragédia, né? A possibilidade de um fim para a família deles. Caso o Subaru desaparecesse de vez daquele mundo, que foi o que aconteceu. E tudo aumentou ainda mais a reflexão. O que aconteceria com os pais do Subaru se ele nunca mais voltasse? A Ren até ouviu falar sobre a terra natal e tal, compreendeu que ele não poderia voltar para lá, e isso gerou aquelas dúvidas, tipo, como seria a vida dos pais do Subaru? Tão maravilhosos, mas sem um filho ao seu lado. Será que eles encontrariam forças para superar essa ausência? Por outro lado, tinha a mãe do Subaru, que claramente demonstrava amar o Subaru, assim, de graça. Mas e se o Subaru não tivesse mais presente? A Beatriz então explicou algo curioso sobre aquele mundo. Nele existia algo semelhante a uma polícia que investigava as pessoas desaparecidas, e ela especulou que, depois do desaparecimento do Subaru, as autoridades provavelmente teriam iniciado as buscas, só que não teve rastros, então não tinham como encontrar nada. Assim, restaria aos pais do Subaru viverem na solidão. O vazio deixado para eles seria algo impossível de se preencher, porque você perder um filho assim, cara, não é algo que é fácil de você botar no lugar. Mas ainda assim, eles teriam que seguir em frente, eles teriam que lidar com toda aquela consequência do filho ter desaparecido, o filho que eles tanto amavam ter ido para um outro mundo, só que eles não sabem que foi para outro mundo, né? Aí agora, sobrevivendo com o que existia dentro do coração, por exemplo, a mãe do Subaru, que era uma pessoa mais frágil, provavelmente chorava todas as noites, enquanto o pai dele tentava consolar ela diariamente pelo resto da vida. Os dois sentiriam profundamente a ausência da pessoa mais amada no mundo deles, né, que seria o Subaru, o filho dos dois. Quando a Ren começou a imaginar o Subaru uniformizado, ela até ficou animada, né, no fundo. E ela também queria ver o cavaleiro ideal dela, né, o herói que ela admirava, vestido de uma forma diferente. Muito além daquele traje de mordomo e da roupa normal que ele usa desde o início da história. Foi aí então que a Emília comentou que a Ren, de fato, não teve a chance de ver o Subaru vestido como um cavaleiro ou em roupas formais de cerimônia. A Ren respondeu que infelizmente não, mas que aprecia, né, a construção ali do pai, do Subaru e tudo mais, e começou a ver ele de uma maneira completamente diferente. A Emília até mencionou que durante aquele ano, enquanto dormia, o Subaru tinha desenvolvido alguns músculos. E a Ren ficou com mais atenção ainda no físico do Subaru, notando que ele tinha abdominais impressionantes, comparáveis aos do pai. E isso fez ela corar. A Ren até passou ali no momento mais discreto e tal, a começar a observar ele com mais interesse, percebendo que o Subaru tinha uma força mais notável. E durante uma conversa com a sua mãe, o Subaru ouviu as palavras sábias que ela tinha a oferecer também, né? Mais uma coisa que passou para eles.
Não importa onde você começa ou onde está no processo, né, em qual caminho, mas sim aonde você termina esse processo. Essa frase, mesmo que seja uma frase motivadora, causou uma certa inquietação entre a galera que ouviu. Todo mundo percebeu que o Subaru poderia se tornar a arma mais perigosa do mundo, até mais temível do que o Raikart. Entendeu? O motivo desse receio era a possibilidade dele adotar uma mentalidade em que os métodos não importassem, só o resultado final. Uma pessoa assim, capaz de corrigir os próprios erros, poderia se transformar em alguém que não consideraria as ações ou as decisões alheias, entendeu? Ele simplesmente faria, e do ponto de vista dele seria a única coisa que estaria certo. Ninguém poderia refutar ele, até porque se você refutar, você vai fazer o quê? Então assim, qualquer tentativa de se opor à vontade dele seria inútil. Ele simplesmente apaziguaria toda a galera ali antes que ele conseguisse pensar. Essa postura poderia tornar ele num cara tirano, incapaz de considerar as emoções daquela galera que estava ao redor dele, evoluindo para um arcebispo do orgulho. Todos compreenderam a extensão do Subaru, do que ele era capaz. Reconheceram como uma pequena mudança de mentalidade poderia transformar ele no pior inimigo que o mundo inteiro teria que enfrentar. O arcebispo mais poderoso de todos. E essa simples ideia fez com que todo mundo começasse a tremer de medo, porque eles sabiam que o Subaru seria implacável, sem nenhuma maneira de parar ele. Só que tinha alguém que sabia como lidar com isso. Essa pessoa mantinha uma carta na manga guardada para o momento certo. Assim, todo mundo que estava ali refletiu sobre o destino que a família do Subaru e as possibilidades que o garoto tinha de se tornar um arcebispo, levando a história mais à frente. Bom, essa é a história que vocês estão curtindo demais e eu tô me amarrando em trazer pra vocês mais uma vez. Tô aqui de novo falando e com certeza eu vou continuar falando, tá? Cada capítulo dessa história tem uma coisa diferente que os personagens aprendem do Subaru que, cara, explode a cabeça, irmão. E é bom a gente ver como é que eles pensam, né, com relação à família do Subaru em geral, com relação à vida do Subaru, pra ver tudo aquilo que ele tá passando. Então, vem comigo, cara, vem comigo, eu falo pra vocês, vamos junto continuar nessa fanfic, por mais que seja uma fanfic, eu particularmente gostaria muito que fosse uma história original. E eu tenho certeza que você também, né? Porque senão você não estaria aqui assistindo. Então, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Isso é importante pra você continuar acompanhando essa fanfic, pra gente falar dela do início ao fim, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!